Bem-vindo a bordo! Eu sou Cláudio Luquezzi, estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Neste episódio, nós vamos conhecer o jato que levou a aviação comercial para a era digital, estabelecendo os parâmetros tecnológicos que vemos hoje nos jatos civis modernos. Esse avião é o Airbus A320 e essa é a sua história. Entrando em serviço no início de 1968, o Boeing 737 se firmou logo num nicho de mercado que era quase inexplorado na época, o de um jato para rotas curtas e com demandas de passageiros ainda menores que as necessárias para um trijato como o 727. E com o sucesso, o 737 logo gerou uma família, com variantes de menores ou maiores capacidades, e chegou na década de 80 como o jato comercial mais vendido no mundo. Em 1970, porém, a indústria aeronáutica europeia havia se unido, formando uma nova fabricante de aeronaves comerciais, a Airbus Industrie. E desde o início, como estratégia para se contrapor à já consolidada liderança de mercado das fabricantes dos Estados Unidos, amparadas também pelas seguras encomendas militares, a Airbus investiu em projetos com a mais avançada tecnologia disponível, gerando melhores resultados de lucratividade para o operador, conforto para o passageiro e segurança para todos. E assim surgiram os seus primeiros modelos, os A300 e A310. Mas foi o modelo seguinte que deixou esse compromisso tecnológico solidamente ligado ao nome Airbus. Este seria o A320, que começou a tomar forma em 1977, de início como um programa independente da British Aerospace, a Aerospatiale, a Dornier e a Fokker, para a criação de um jato bimotor comercial que atendesse a faixa de 130 a 188 passageiros, com 3 variantes em tamanho, ou seja, um concorrente europeu ao Boeing 737. E esse programa foi assumido em 1980 pela Airbus, da qual as 4 empresas eram todas parceiras e que já produzia com sucesso os A300 e A310. Como já havia uma família 737, a Airbus desde o início trabalhou já com esse conceito de família, cujo modelo inicial e que daria nome a essa nova família de jatos seria o A320, de capacidade média com um máximo de 186 lugares. Viriam então a versão ampliada A321, de até 230 lugares, e a reduzida A319, de 132 lugares. E com isto definido, entrava um ousado investimento em tecnologia de ponta, para tornar estes jatos os mais econômicos e lucrativos em suas categorias. A Airbus já tinha inovado nos seus A300 e A310 ao fazer destes os primeiros jatos comerciais com partes feitas em materiais compostos, tão resistentes, mas bem mais leves que as ligas metálicas usadas até então. E assim foi ainda mais longe no A320, que se tornou o primeiro avião comercial do mundo a ter as suas estruturas primárias feitas destes materiais, o que reduziu muito o peso da aeronave, impactando positivamente no seu alcance e no consumo de combustível. E então se foi mais longe ainda. Os europeus tinham sido pioneiros na aplicação na aviação comercial de uma nova tecnologia de controles de voo, o Fly-by-Wire, com a sigla FBW. Então ainda analógico, que foi usado no supersônico Concorde, que voou em março de 1969, sendo então o primeiro avião comercial do mundo com fly-by-wire. Desde então, o sistema tinha sido muito aperfeiçoado, tornando-se digital,
com muito mais abrangência e eficiência. E os Estados Unidos tinham estreado esse novo FBW digital na aviação em 1974, no caça F-16 Fighting Falcon. Então, para a equipe da Airbus, o A320 era o programa ideal para levar o FBW digital para a aviação comercial. Ele era um avião que chama muito a atenção na parte tecnológica, porque ele desenvolve o fly-by-wire da aviação, ou seja, a aviação que era os comandos do avião eram todos feitos em cabos e sistemas mecânicos, passaram a sistemas de analógico para sistemas digitais e elétricos. Então a atuação do avião é toda feita com sistemas elétricos e digitais, e aquele manche do meio do avião, que era dos pilotos da guerra, que usava aquilo sumiu, virou um joystick de jogos de videogame, muito mais leve para o piloto operar. Os pilotos adoram esse negócio. E em aeronaves de grande porte, o FBW digital incrementa muito a segurança do voo, impedindo, por exemplo, que se ultrapassem os limites da aeronave. Quando fez o seu primeiro voo em 22 de fevereiro de 1987, o Airbus A320 se tornou o primeiro jato comercial do mundo com fly-by-wire digital e também um dos primeiros a ter o cockpit também digital. E como a Airbus não acredita que em time que está ganhando não se mexe, foi iniciado em 2006 um programa de uma geração nova da família A320, que se concretizou com o voo de estreia do A320 Neo em 25 de setembro de 2014, sendo seguido pelos A321 Neo em 9 de fevereiro de 2016 e A319 Neo em 31 de março de 2017. Em termos de capacidade, não houve nenhuma grande mudança, com as três versões oferecendo juntas uma amplitude de capacidade máxima de 160 a 244 passageiros. O foco principal foi adotar uma nova geração de motores, no caso, os turbofans avançados CFM International LEAP, ou o PW1000G, ambos de tecnologias e potências similares. Foram também incorporados melhoramentos na aerodinâmica, incrementando a performance. E como resultado, comparando-se com os jatos da mesma categoria de geração anterior, a família A320 Neo consome 15% menos combustível por assento, com uma redução de 5% nos custos de manutenção da fuselagem, e em termos de sustentabilidade, emite muito menos poluentes e tem uma pegada de ruídos quase 50% menor. E com a atual tendência de se usarem aeronaves de menor capacidade em rotas mais longas, acessando destinos de menor demanda ou incrementando as frequências de voos, estreou em voo em janeiro de 2018 a versão de longo alcance A321LR e em julho de 2022 a de ultra longo alcance, o A321XLR. Lembrando que o A321 Neo tem alcance padrão de quase 6.500 km. Hoje, apesar de sua primeira versão ter sido lançada mais de uma década depois do primeiro Boeing 737, a família A320 é a líder em sua categoria e o jato comercial mais vendido no mundo, com mais de 18.600 aeronaves, somando-se as entregues e as a entregar. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.